Alívio grande. Eu acho que não tem outro sentimento para o torcedor do Ceará, para quem acompanhou a partida, do que essa vitória por 2-1 de virada em cima do Londrina. Olha, depois do que aconteceu com 20 segundos. Meus amigos, o Ceará fez um esforço sem tamanho para não ganhar esse jogo. O que é que está acontecendo, rapaz? Não é normal. E se o Daniel Paulista tem culpa no cartório, sim? Claro que tem. Nós vamos falar bastante sobre essa vitória do Ceará, que deixa o time, dorme, né? De sábado para domingo, dorme fora da zona do rebaixamento. E agora tem que secar o Avaí. Ah, meus amigos, o Avaí vai pegar a Ponte Preta lá. Apesar de ser no Moisés Lucaré, mas a Ponte Preta tá quebrada, tá completamente esfacelada. Então não dá para contar com isso. E depois o Ceará pega uma sequência daquelas complicadas mesmo. Mas nós vamos falar bastante sobre isso, vamos falar sobre a sequência, vamos falar sobre esse jogo, as mudanças que o Daniel Paulista fez. E como o time, rapaz, lembrou os tempos de Moza, em que o time faz o segundo gol e ao invés de tentar buscar o terceiro, porque o Londrina estava morto, o time limitadíssimo. Meus amigos, 3 times estão rebaixados. Não tem, olha, não tem como você dizer que esses 3 não vão ser baixados. América Mineiro, Ponte Preta e o Londrina. Olha que time fraco. E o que mais me impressiona, gente, o Gilberto, grande Gilberto, centroavante, jogador saço, no banco de reservas pro Potker. Ele deve estar muito mal. Mas enfim, nós vamos falar bastante sobre isso. Antes de pedir seu joinha, seu like, sua curtida, dá uma hype aí, um hype que ajuda demais, meus amigos. Uma hypada que fortalece mais aqui o canal. Se inscreva também pertinho dos 50 mil, minha gente. Pô, se você é novo aqui, olha, muito obrigado. Dê essa moral aqui. Sou Mário Kempis, sou jornalista. Quase 20 anos de carreira falando sobre futebol cearense, futebol brasileiro, seleção brasileira, muitas entrevistas no Kemp Podcast. Dê essa moral aí, se inscreva no canal e, claro, falar também sobre a patrocinadora oficial do canal do blog, a Minimal Club, as melhores camisas do Brasil. O QR Code está aqui na tela para você apontar a câmera do seu celular e ir direto para o site da Minimal Club, que tem uma promoção daquelas. Você compra 3 camisas, ganha a quarta de grátis, ainda ganha uma carteira também de grátis. Meus amigos, olha, as camisas, algodão do Egito, não desbota, não encolhe, caimento espetacular, maciez que impressiona. Tô garantindo a você, meus amigos, você vai usar e você vai dizer bem que o Kempão falou. Minimal Club, as melhores camisas do Brasil, eu garanto para você. Não quer apontar o QR, a câmera do seu celular pro QR Code? Aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho para você ir direto e comprar na promoção, porque tem 22% de desconto com o meu cupom Kempão10. Se garanta. Vamos lá, meus amigos, vamos falar sobre essa vitória do Ceará, que olha, eu vou te dizer, meus amigos. Quando saiu o gol, quando saiu o pênalti com 20 segundos, um vacilo do Luizão que toca a bola errado e o pobre não, né? O Matheus Nogueira domina errado demais, a bola sai. E aí, pênalti em cima do pote, que eu disse, caramba, como é que pode? E demorou, né, o time pra se encontrar. Sentiu demais, claro, não tem como, né, não sentiu, o estádio sentiu, a comissão técnica sentiu, os reservas sentiu, os jogadores dentro de campo, todo mundo sentiu, porque não tinha como, né, vocês, pô, bicho, como é que pode, cara? Que fase complicada. E aí, ou seja, o Ceará começou o jogo perdendo já de 1-0. Já começou o jogo perdendo de 1-0, porque e aí o Daniel Paulista, ele escalou o Enzo, ainda bem, não escalou o Rafael Ramos, colocou o Renzo na lateral direita, colocou o Luizão e o Gabriel, jovem Gabriel, né, que fez o gol, ainda bem, a dupla de zaga fez o gol, né? E na esquerda o Sávio, que tinha que ser o Sanches, apesar que o Sanches entrou no segundo tempo e, enfim, tão difícil quanto o Sávio, mas o Sávio vive numa fase difícil. Aí ele colocou 3 volantes no meio, né? Colocou o Júlio César lá para jogar com um volante, apesar de ele ter jogado com 3 zagueiros, tá bom? Mas o Júlio César fazia também esse terceiro homem. Richardson, Gabriel, Melk e lá na frente o Luca e o Nico. Mas, gente, o time difícil, cara, o time do Ceará, cara. É um time. Dá muito espaço o time do Ceará. É um time que dificilmente tem triangulação. Joga muito mais no erro do adversário do que necessariamente uma criação, alguma jogada. E o time realmente está padecendo, está sofrendo. O Ceará precisa de reforços, meus amigos. Urgente, meu Deus do céu, não tem condição do jeito que tá. É um negócio difícil até de você entender como é que o time entra nesse buraco. Aí você tinha o Júlio, e aí o Ceará acaba vendendo o garoto Júlio, né? E aí perde mais uma peça, chega o Lene Lobato, mas ficou no banco de reservas. Mas olha, é realmente preocupante, porque um jogo como esse, contra o Londrina, um adversário muito, mas muito limitado, muito ruim o time do Londrina, você vê um Ceará com dificuldades imensas, né? Conseguiu um empate no finalzinho, uma bola desviada, caiu na cabeça do Gabriel Silva, garoto, testada forte, faz 2-1, faz 1-1, perdão, vai pro intervalo, mas volta, era questão de tempo, não tinha como, meus amigos, não tinha como, porque o time do Londrina é muito fraco.
E aí o Ceará conseguiu, né? O Daniel Paulista colocou o Sanches no lugar do Sávio, depois o Lucas Mugni no lugar do Richarlison, e aí também colocou o Renzo no lugar do Luca. Mas assim, meus amigos, a ideia era claramente, né, ter um time um pouco mais ofensivo para poder, bom, matar o jogo, né? Mas, pô, cara, difícil, cara, a situação do Ceará, assim, às vezes é difícil de você entender, porque, olha, o Pavani que foi contratado para dar um jeito no meio de campo, banco de reserva, nem titular foi. E nesse ponto eu entendo o Daniel Paulista. Traz reforço, vamos colocar. Mas não dá conta. Pô, ele insistir com o Sávio, eu acho que ele não precisava. Ele não já parou de insistir com o Pavani? Por que ele tá insistindo com o Sávio? O Nico, mais uma vez, gente, olha, tem umas coisas que é difícil você entender. Mas enfim, cara, olha, independentemente de qualquer coisa, ainda mais que o time recuou demais, o time não conseguiu acertar um contra-ataque, velho. Um contra-ataque pra matar o jogo, pra resolver a situação. Aí depois ele ainda colocou, né? Deu pra entender, né? O Júlio César sentiu, aí ele colocou o Luiz Otávio, né? Tinha que ajeitar ali o sistema defensivo. E depois o Melk saiu. Eu não tinha tirado o Melk. Eu não tinha tirado. Eu, Mário Kempis, eu não tinha tirado o Melk. Ele colocou o Caio, o jovem Caio, outro da base. Eu tinha tirado o Nico, eu tinha tirado. Macho, eu não tinha tirado o Melk. Aí o Nico tava. Mas, cara, é muito difícil entender algumas coisas no Ceará. Muito mesmo difícil. Por exemplo, a explicação da venda do Júlio. Alguém tem que vir explicar o que é que tá acontecendo. Mas, enfim, como eu disse, o importante são os 3 pontos. O importante é que o time conseguiu o resultado positivo. Vai dormir fora da zona do rebaixamento. E espera agora o Avaí, que eu acho que o Avaí não tem a menor posição. O Avaí ganhou do Operário fora de casa e do Sport de virada. Do Sport dentro de casa. Acredito que ganhe, sim. O Ceará segue, aí deve voltar para a zona. Mas aí depois, gente, agora o Ceará tem uma sequência terrível de 6 partidas, 4 delas como visitante. Vai pegar o Vila Nova fora de casa, aí pega o Sport dentro de casa, aí depois sai para pegar o Atlético Goianiense, o Fortaleza como visitante, recebe a equipe do Novo Horizontino e sai para pegar o Operário. Pesado, meus amigos, pesado. É uma sequência pesadíssima. Tem que somar o maior número de pontos possível aí nesses jogos para ver se consegue alguma coisa. A Ponte, o Avaí também vai pegar uma sequência difícil de vários times do G6. Mas, cara, o Ceará não pode mais vacilar mesmo. Ele precisa de reforço, cara, tem que fazer alguma coisa. Aí vendeu o Júlio para pagar, com argumento de dizer que vai pagar salário. Ei, Ceará, me ajuda. Estou tentando falar com o presidente João Paulo Silva. Assim que eu conseguir, eu vou falar aqui, eu faço um vídeo aqui para dizer, conversar com ele, saber o que está acontecendo, como é, qual é a esperança nesse momento para a equipe alvinegra, tá bom? Garanto para vocês, fiquem ligados aqui no canal do blog no YouTube, nas redes sociais, que eu vou tentar falar com ele para a gente tentar dar uma luz, saber o que está acontecendo, o que ele percebe, o que ele vê nesse time. Vai vir reforços, não vai vir, vão vir reforços, não vão vir, o porquê o Júlio foi vendido, existe chance de outros serem vendidos, enfim, tentar dar um panorama especial aqui para vocês, tá bom, turma? Olha, se você chegou até aqui é porque você gostou. Deixe seu joinha, deixe seu like, ajuda demais, fortalece mais aqui o canal para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense, meus amigos. Também pertinho dos 50 mil, meus amigos. Dessa moral, se inscreva no canal. Se você já está inscrito, muito obrigado e um grande abraço e até a próxima.